Pessoal, bom dia. Hoje, 23 de julho, a gente vai fazer a correção desse exercício, tá certo? Aquele exercício de verbos, tá? Foi postado. Eu expliquei ele em outro vídeo como é que vocês fariam. E agora a gente vai fazer uma correção e, paralelo a essa correção, uma revisão do conteúdo, tá bem? Antes da gente avançar ainda com o verbo, tá joia? Vejam só. Vamos lá por questão. Na questão 1 da atividade, vocês tinham o seguinte: após realizar uma leitura atenta dos pares de enunciados, observe os verbos neles presentes e classifique-os como verbos nocionais e como verbos não nocionais, segundo a ideia retratada. Vejam só. A primeira coisinha que pede aqui é que para que a gente identifique os pares. Vejam só, os pares que eu estou falando são os mesmos verbos que aparecem nos conjuntos aí de orações. Então, aqui a gente terá o verbo permanecer, tá? Aqui a gente teria o verbo andar. E aqui a gente teria o verbo virar para identificar, certo? Então, vejam só. A gente vai classificar ele como nocional, tá? E verbo não nocional. O nocional também a gente aprendeu ele chamar de verbo significativo, tá bem? Então vamos lá, ó. Na letra A tem o seguinte: as garotas permaneceram quietas o tempo todo. Vejam só. A ideia aqui de permanecer seria uma ideia de um estado ou seria a ideia de um movimento, de uma ação, de algo feito? Lembre que o verbo nocional e não nocional se diferencia através disso. As garotas permaneceram no pátio durante a aula. Vejam só, gente. A gente tem aqui, ó, permanecer no pátio dá a ideia de estar em algum lugar, certo? Permaneceram quietas dá a ideia de algum modo, correto? Então vejam só. As garotas permaneceram quietas o tempo todo e as garotas permaneceram no pátio o tempo todo. Lembrem que um verbo não nocional, elas vão classificar aí uma ideia de estado, certo? Esse estado pode ser um estado de espírito, pode ser um estado emocional, tá? E o verbo nocional, ele vai ser um verbo significativo, ele vai apontar movimento, ele vai apontar localização, ele vai apontar sentido mais completo, e não apenas a relação de ligar um sujeito ao seu predicado. Então, vejam só, as garotas permaneceram quietas, eu estou indicando aí uma questão de modo, um estado em que elas estavam, tá? E não uma ideia de movimento. Então, aqui, na letra A, eu vou ter um verbo não nocional, certo? E na letra B, a gente vai ter um verbo nocional, tá? Questão C. Beatriz anda apressadamente. Vejam só, aqui o verbo anda, ele está fazendo o quê? Ele está ligando o sujeito Beatriz ao modo como ela anda, aqui marcado pelo advérbio apressadamente, tá? Ou seja, estou ligando aqui sujeito com predicado, certo? E a outra? Beatriz anda um pouco tristonha nesses últimos dias. Vejam só, gente. Beatriz anda um pouco tristonha nesses últimos dias. Vejam só, qual delas aí dá a ideia de movimento e qual delas aí dá a ideia apenas de ligação? Vejam só, esse anda aqui, ele vai estar direcionando ao andar? Não, né? Ela vai estar dizendo aí que no momento ela encontra-se em um modo tristonho. Já quando digo apressadamente, é um modo, só que é um modo de ação, tá? Então, na letra A, eu vou ter um verbo nocional e na letra D, eu vou ter um verbo não nocional, certo? Letra E. O pescador virou o barco à procura do objeto perdido. O pescador virou uma fera quando soube da notícia.
Vejam só. Esse virou aí primeiro, o pescador virou o barco à procura de um objeto perdido. Esse virar aí dá uma ideia de movimento, dá uma ideia de uma ação executada, certo? Dá uma ideia de um movimento que ele fez em que causa até uma certa ambiguidade. Ele virou o barco, professor, ele deu a volta, ele virou o barco no sentido de revirar, de vasculhar, procurando alguma coisa, ou ele virou no sentido de retorno, né? Mas aí a gente está dando a ideia de reviração, tá? Então aí eu tenho uma ideia de movimento. Já na letra F, o pescador virou uma fera, ele transformou-se, ele ficou como uma fera quando soube da notícia. Então vejam só, o primeiro será obviamente um verbo nocional, pois ele aponta em uma ação. O segundo vai ser um verbo não nocional. Por quê, professor? Porque, gente, ele aponta apenas um estado, certo? Vamos lá no próximo. Vamos aí, ó. Questão 2. Sabe-se que a classificação de um verbo depende das relações sintáticas e de sentido estabelecidas entre ele, o verbo, e os outros termos da oração, fato que implica diretamente na sua classificação. Os verbos, portanto, podem se classificar como nacionais, quando indicam uma ação, e estados, aí a gente vai chamar de verbos não nacionais, tá? Partindo dessa premissa, indique-se os verbos em destaque classificam-se como nacionais ou não nacionais, tá? Então vejam só, vamos fazer essa marcação aqui de verbo. Você anda tristonha ultimamente. Qual é o estado que ela está? Tristonha. Ela faz o quê? Ela anda tristonha. Por que isso quer dizer que toda vez que ela anda cabisbaixa? Não. Ela anda tristonha quer dizer que ultimamente ela está tristonha, tá? Então esse verbo aqui ele vai indicar uma ação? Não, ele vai indicar aqui um estado, certo? Um estado emocional. Então aqui eu vou ter um verbo não nacional. O intuito de cuidar da saúde. Vejam só, no intuito de cuidar da saúde, Pedro anda 1 quilômetro todos os dias. Olha aqui, gente, o mesmo verbo andar. Agora, olha a diferença. Andar tristonho e andar 1 quilômetro, aí eu vou ter uma relação, primeiro, de um verbo não nocional, tá? Anda tristonho, mas agora, anda 1 quilômetro. Isso aí é um estado? Não, isso aí indica um movimento. Então, aqui eu tenho um verbo nocional, tá? Sempre quando isso ocorre, papai vira uma fera. Vejam só, gente. Esse virar aqui no sentido de transformar-se, de ser uma fera, é de ficar bravo, de ficar irritado, de ficar chateado, né? Então, isso aí não vai indicar, nossa, mas professor, ele não mudou, tá? Gente, mudou, mas o que mudou aqui não é exatamente uma ação, é apenas uma mudança de estado. Então, fique atento a isso. Mudança de estado, certo? Emocional, ele vai se classificar também como um verbo não nacional, tá? Então aqui nós teremos um verbo não nacional. O forte vendaval virou vários objetos de valor. Novamente aqui o verbo virar. Aí sim, gente, olha a diferença. O vendaval virou vários objetos, tá? Não é que o vendaval transformou-se em objeto, ele virou, ele jogou, tá? Ele arremessou, colocou a cabeça para baixo esses objetos. Então aqui o verbo virar, ele indica uma ação. Se indica ação, eu tenho aí um verbo nocional. Letra E. Assim que soube da notícia, a garota caiu doente. Vejam só. Aqui o verbo que a gente vai analisar é o verbo cair. Assim que a garota soube da notícia, ela caiu doente. O que isso quer dizer? Que quando alguém dá notícia, ela desmaiou e caiu, já ficou doente quando caiu? Não, né? Esse aí, esse verbo cair, a gente pode transportar aí para o verbo ficar, tá? Então a gente poderia escrever a frase assim: assim que soube da notícia, a garota ficou doente, ela adoeceu por conta da notícia, tá? Então esse cair aí, ele aponta uma mudança de estado, tá? Então se está se referindo ao estado de algo ou de alguém, isso aí vai ser um verbo não nacional, tá? E a letra F,
O chão está molhado. Cuidado para não cair. Esse cair aqui aponta para uma ideia de ação devido a um termo causador. Que termo causador é esse? O chão molhado. Então, se você for lá, você pode escorregar e cair. Esse cair vai ser uma ação, vai ser um movimento, tá? Então, aqui eu tenho um verbo nocional. Então, frisando, verbos nocionais implicam movimentos, implicam ações. Verbos não nocionais implicam estados. Vamos aí, questão 3. Identifica a alternativa em que o verbo destacado não é de ligação, ou seja, é um verbo nocional significativo. Ou seja, gente, em todas as afirmativas aí, nós teremos um verbo de ligação, ou seja, um verbo não nocional. Mas a gente vai procurar dentre esses aí, quais deles estão localizados, ou seja, inseridos onde ele vai ter a função de significação, ou seja, ele vai ser um verbo nocional. Vamos lá, ó. A criança estava com fome. Vejam só. A criança estava com fome. Nós temos aí o verbo estava, e isso aí indica um estado? Sim, professor, isso aí indica um estado em que ela estava faminta, estava com fome, tá? Então aqui o verbo ele é nocional, ele não é significativo, ele é um verbo de ligação, tá? Ele está ligando o sujeito ao predicado, certo? Letra B. Pedro parece adoentado. Vejam só, aqui nós temos a indicação do verbo parece, então, vejam só. O que é que eu estou fazendo aqui? Pedro parece, demonstra estar adoentado. Isso é uma ação? Não, isso é um estado. Que estado é esse de adoentado? Então, eu tenho novamente um sujeito se ligando ao predicado. Vamos lá. Letra C. Ele tem andado confuso. Vejam só. Ele tem andado confuso. Isso quer dizer que toda vez que ele anda, ele é confuso? Ele está confuso? Não, quer dizer que, por hora, ele tem se demonstrado confuso, tá? Em suas ações, em suas coisas. Então, aí eu tenho novamente um estado, tá? Então, por enquanto, todos os verbos aí são de ligação. Eles apenas ligam o sujeito à sua característica. Perceba, a primeira característica é estar com fome, faminto. A segunda, estar adoentado. A terceira, confuso. Vamos aí na letra B. Ficou em casa o dia todo, tá? Ficou em casa o dia todo. Nós temos aí o verbo ficar. Agora vejam só. Esse verbo ficar, ele está apontando um estado? Não. Professor, mas não é um movimento, ele está parado, ele ficou em casa. Sim, mas esse ato de ficar em casa, ele vai estar apontando uma ação, tá? A ação que ele fez foi de não, de ficar em casa, ou seja, ele não saiu. Isso aí aponta um movimento, não um estado, tá? Seria aí um estado, se eu colocasse assim, ele ficou muito caseiro. Aí sim, mas aí ficou em casa não vai apontar um estado, certo? Ele não vai estar ligando sujeito e predicado. Ele vai estar apontando aí uma ação, tá? E, por último, a jovem continua sonhadora. Vejam só, sonhadora é um estado, certo? Um estado de espírito. Então, estou ligando aqui esse predicado ao sujeito, tá? Simples, né? Vamos aí na questão 4. Vejam só. Não quero aparelhos para navegar. Ando naufragado. Ando sem destino. Pelo voo dos pássaros quero me guiar. Os verbos destacados no poema, vejam só, classificam-se quanto à sua predicação. É aquela questão de transitividade verbal, verbo transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo, que é quando ele é direto e indireto, tá? Então vamos lá analisar os dois verbos, tá? Vejam só. A frase que nós temos aqui para analisar é: não quero aparelhos para navegar.
Então, vejam só, gente. Quem quer, quer alguma coisa, tá? Então, se quer alguma coisa, eu tenho aí um verbo transitivo direto, tá? Por quê? Porque ele está ligando o seu objeto diretamente sem preposição, tá? Agora, para que ele quer aparelhos? Para navegar. Então, olha a preposição aqui para. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e transitivo indireto ao mesmo tempo. Por quê, professor? Porque ele apresenta dois objetos. Um objeto direto, tá? E um objeto indireto. Lembrem, objeto direto é quando não tem, certo? Preposição. Objeto direto é quando tem preposição, tá? Então, aí nós temos um objeto direto e indireto, ou seja, um verbo bitransitivo, certo? Agora vamos lá no seguinte. Ando naufragado. Ando sem destino. Como é que ele anda? Ele anda naufragado, tá? Então aqui eu tenho a ligação do verbo, certo? Lembrem que o sujeito aqui ele está de forma implícita na frase. A gente sabe que o sujeito é eu ando naufragado, então eu estou ligando aí sujeito e predicado. Então nós temos aí um verbo transitivo direto, tá? Ele não apresenta preposição aqui. Já vem o verbo, tá? E o seu objeto, sem nenhuma preposição. Então, a alternativa correta, letra E, ok? Questão 5. Baseando-se no código expresso abaixo, classifique sintaticamente os verbos em destaque em verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto e verbo de ligação, tá? Então vejam só, a gente terá aí verbo transitivo, perdão, a gente vai ter verbo intransitivo quando ele não apresentar preposição, certo? A gente vai ter aí transitivo, perdão, gente, eu confundi aí, desculpa. A gente vai ter aí verbo intransitivo quando ele tiver sentido completo, tá? Ele não vai precisar de complemento, então ele vai ser um verbo sem complemento, tá? Vamos lá, ó. Verbo transitivo direto seria aí o verbo onde ele necessita de um objeto, tá? E além dele necessitar de um objeto, ele não vai precisar de uma preposição, tá? Então, o verbo intransitivo, ele tem seu sentido completo. Verbo transitivo direto, ele é sem preposição, tá? Verbo transitivo indireto é aquele verbo que vai precisar da preposição sim, certo? E verbo transitivo direto e indireto, ele apresenta dois objetos. Um objeto direto, ou seja, sem preposição, e um objeto indireto, que é um objeto com preposição, certo? E a gente vai ter aí os verbos de ligação, tá? Verbos de ligação, ele vai estar ligando o sujeito ao seu predicado. Apenas isso, certo? Ele não vai demonstrar mais nada que isso, ok? Então vamos aí na frase A. Estamos felizes. A gente sabe que aqui teria o nós, que seria o sujeito, tá? Então, se a gente deduz que tem o nós, a gente diz nós estamos felizes, tá? Então, qual a ideia de estar feliz? Estamos vai estar ligando a uma característica. Que característica aí? Felizes. Então, eu tenho aqui um verbo de ligação, certo? Vamos aí na letra B. As crianças. Só um minutinho. As crianças gritaram desesperadamente. Vejam só, gente. Quem foi que gritou? As crianças. De que forma? Desesperadamente.
Gente, vamos pensar o seguinte. O verbo gritar, que é esse verbo aqui, ele precisa de um complemento? Ou apenas se eu falar as crianças gritavam já é suficiente? Pensem aí. Ó, deixa eu dar uma dica a vocês. Quem grita é porque já está realmente desesperado. Quando a gente grita por alguém é porque a gente já tem chamado antes, a gente quer urgência. Se a gente está com medo e a gente grita, isso já vai indicar que é um estado de urgência. Então, desesperadamente, ele vai ser aí um verbo que não vai acrescentar nada, tá? Então, se é um verbo que não acrescenta, se o verbo gritar, ele já tem sentido completo, tá? Então, aqui eu tenho um verbo intransitivo, tá? Ele não precisa desse complemento aí desesperadamente. Só até gritavam já está correto, certo? Entregamos as encomendas aos clientes. Vejam só, o que é que nós fizemos. Aqui, vejam só, nós fizemos o quê? Nós entregamos. Aí vamos pensar, quem entrega, certo? Entrega alguma coisa. O que foi entregado? As encomendas, tá? Então vejam só, se nós entregamos as encomendas, então vejam só, gente, entregar, que entrega algo, então esse algo foram as encomendas, então aí nós temos um objeto direto, tá? E para ter objeto direto, ele precisa ser transitivo direto. Agora vejam só, essas encomendas foram entregues a alguém. Que alguém é esse? Os clientes, tá? Então vejam só, gente. Nós temos aí um verbo que tem dois complementos, tá? O verbo entregar foi entregue algo, tá? E esse algo foi entregue a alguém. Então vejam só, aqui eu tenho a preposição. Então eu tenho um objeto direto, que são as encomendas, e eu tenho um objeto indireto, que são os clientes. Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, tá? Lembrem que esse verbo aqui também é chamado de verbo bitransitivo, tá ok? Vamos lá. Restam alguns instantes. Vejam só. Professor, essa frase aí não tem sujeito, realmente, ela não tem sujeito, mas a nossa preocupação não é com o sujeito, é com o verbo, tá? Então vamos lá. Qual o verbo aí, professor? O verbo é restar, ok? Então restam o quê? Alguns instantes. Tem preposição? Pensem aí. A palavra alguns aí é uma preposição? Não, professor. Isso aí é um numeral. Ou seria um pronome? Gente, eu estou falando aí de alguns instantes, eu estou contando, então aí vai ser um numeral, certo? Então pensem aí, restam alguns instantes, então eu não tenho preposição. Se eu não tenho preposição, logo, tá? Isso aí vai ser um verbo transitivo direto, tá? Então aqui eu terei o número 2, tá? Percebam aí. Resta o quê? Alguns instantes. Ele precisa do complemento, tá? Letra E. Ofenderam o juiz com palavrões. Qual o verbo aqui que a gente vai analisar? Ofender. Quem ofende? Ofende a algo ou a alguém, tá? Ofenderam a quem? Ofenderam o juiz, tá? Perceba aqui que eu tenho o artigo, não é uma preposição, então aqui eu tenho um objeto direto. Agora, ofenderam o juiz, tá ok. Mas ofenderam o juiz de que modo? Com preposição com palavrões. Então, gente, eu tenho um objeto direto mais um objeto indireto, então é um verbo bitransitivo, ou seja, número 4 é um verbo transitivo direto e indireto. Tenta lembrar, professor, por que é bitransitivo? Porque ele tem um objeto direto e depois ele tem um objeto indireto, ok? Professor, poderia estar ao contrário? Poderia. A gente coloca assim, ó. Ofenderam com palavrões o juiz. Aí a gente teria a inversão. Um objeto indireto seguido de um objeto direto. Ele se classificaria do mesmo jeito, um verbo bitransitivo, que é direto e indireto ao mesmo tempo. Ou seja, ele apresenta os dois tipos de objetos, tá?
Vamos aí, ó. Permaneceram todos quietos. Gente, muito cuidado com o verbo permanecer, tá? Vejam só. Esse verbo aí, permanecer, olha como ele vem acrescido depois. Vamos analisar o que vem depois. Permaneceram todos quietos. Se você chega e diz, ó, eles permaneceram. Tá, mas permaneceram como? Permaneceram o quê? Permaneceram todos quietos. Então, eu tenho aqui um pronome, tá? Mais um adjetivo, certo? Então, eu tenho aí um verbo com um objeto sem preposição. Se é um objeto sem preposição, eu vou dizer que aqui eu tenho um verbo transitivo direto ou um verbo de ligação. Agora vamos analisar sobre essas duas alternativas. Vejam só. Para ser transitivo direto, ele precisa apresentar um verbo de movimento, tá? Ele precisa ser um verbo nocional. Para ser de ligação, ele precisa apresentar uma característica, um estado, tá? A palavra quietas aí, o adjetivo, ele vai apresentar o que para a gente? Um estado, tá? Então, se ele apresenta para a gente um estado, ele não vai ser um verbo transitivo direto, ele vai ser um verbo de ligação, ok? Faltava-lhe um pouco mais de esperança. Vejam só, faltava-lhe um pouco mais de esperança. Vamos analisar aí o verbo. Qual o verbo? Faltar, tá? Então, lhe faltava. Alguém diz, ó, isso lhe falta. Isso o quê? Tá? Se ele disser lhe faltava, você vai perguntar, lhe faltava o quê? Então, lhe faltava um pouco mais de esperança, tá? Aí vejam só. Se eu disser apenas lhe faltava um pouco, tá? Tem sentido sozinho até aí? Se eu colocar a frase até aqui? Não. Agora, se eu colocar o restante, aí vai ter sentido. Então, vejam só. Lhe faltava um pouco mais. Um pouco mais de quê? De esperança. Então, aqui eu tenho um objeto direto mais um objeto indireto. Então, eu tenho aqui um verbo bitransitivo. Tá ok? Depende de você a minha felicidade. Vamos lá. O verbo depende, tá? Quem depende, depende de algo, tá? De alguém. Então, depende de quem? De você. Então, se já tem a preposição de aqui, ela já vai ser um verbo transitivo indireto. Agora, o que é que depende? A minha felicidade. Então, novamente, ele apresenta um verbo transitivo direto mais um transitivo indireto, tá? Vivia tranquilamente naquele lugar. Vejam só, gente. Se eu digo vivia tranquilamente, pensem aí. Quem vive, se eu digo ele vivia. Tá, vivia como? Vivia tranquilamente. Ainda precisa de complemento? Precisa, tá? Então vejam só. Nós temos aqui vivia tranquilamente. Precisa dizer que era naquele lugar? Não, isso aqui está apenas acrescentando. Ó. Então, aí nós não temos preposição. Então, nós temos um verbo transitivo direto. Ok? Vamos aí na questão 6. Sobre os modos verbais, modo imperativo, que é quando a gente tem a ideia de ordens de apelação, modo subjuntivo, que é quando a gente tem a ideia de dúvida, de hipótese, tá? De subjetividade, modo indicativo, quando eu aponto ações específicas, tá? O específico, eu designo a algo, a alguém, alguma ação verbal. Sobre os modos verbais, está correta a sequência. Vejam só. Modo verbal que expressa ideia de certeza quando um fato é concluído como real. Vejam só. Um modo verbal que expressa uma ideia de certeza, tá?
quando um fato é concluído como real, ok? Modo verbal que expressa dúvida, incerteza, há poucas possibilidades de concretização da ação verbal, ou seja, ele pode ou não acontecer. E 3, modo verbal que pode estar na forma afirmativa ou negativa, expressa ideia de ordem, de conselho, de pedido, tá? O pedido a gente pode chamar também de apelação, tá? Então vamos lá, gente. Quando a gente tem um pedido, uma ordem, a gente lembra muito bem de imperar, tá? Imperar, dar ordens, comandar, aconselhar, certo? Então aí a gente tem, obviamente, um modo imperativo. Então o 3, a gente já sabe que é um modo imperativo. Então a gente já descarta a letra C e a letra D, tá? Vamos analisar a questão, o item 1, tá? Perdão, confundi aqui. É para colocar na ordem, tá? A sequência. Então, a última é o modo imperativo. Eu que confundi aí, gente. Desculpa. Vejam só. O que é que a gente vai ter de modo imperativo na terceira? Tá, se eu já descobri a terceira, então eu já tenho aí a sequência correta. Tá? Então, modo indicativo vai ser quando eu expresso certeza, quando eu afirmo algo, quando eu aponto para ações feitas, para ações concluídas, para ações de base real, eu tenho aí um modo indicativo. Quando eu tiver a ideia de hipótese, de dúvidas, de incertezas, de uma possível não realização do verbo, tá? Eu vou ter aí um modo subjuntivo, tá? Então, indicativo ele aponta certezas, resumidamente, fatos concluídos, fatos reais. Modo subjuntivo vai apontar aí dúvidas, incertezas, possibilidades, tá? Em modo imperativo, eu vou estar ali apontando de forma afirmativa ou negativa uma ordem, faça, não faça, um conselho, ou apelando, fazendo um pedido, tá? Então, a alternativa correta é a letra C, tá? Vamos aí na próxima. Indique os modos verbais da questão anterior nas frases abaixo, tá? Então, nós temos aí na letra A. Suponho que ela esteja em casa. Pensem aí, gente. Suponho que ela esteja em casa. Vamos pensar aí comigo. Quando eu tenho aqui o verbo esteja que está destacado, eu sei se ela está em casa? Não, professor, porque ele está dizendo aí, suponho. Você já matou a charadinha. Se eu já estou supondo, se eu já estou dando uma hipótese, eu vou ter aqui um verbo no modo subjuntivo, tá? Não vou a lado nenhum com você. Vamos pensar no seguinte, não vou. Seria um imperativo? Isso seria uma ordem, um pedido, um conselho, ou uma mera afirmação. Vejam só, a concretização de algo real. Eu estou apontando, estou indicando. Então, eu tenho aqui um modo indicativo. Eu tenho uma certeza. Que certeza é essa? Que eu não vou para canto nenhum com você, tá? Cantava como um rouxinol, tá? Vejam só. É, o verbo aí cantar, cantava como um rouxinol, semelhante a um rouxinol. Pensem aí, esse verbo cantar, ele está deixando a hipótese, alguns vezes, talvez ele cantasse? Não. Está dizendo que pode ser que ele cante ou não? Não, está dando uma certeza, ele cantava sim como um rouxinol. Então, eu tenho aí um verbo indicativo novamente. Continuaria se mais lhe dessem atenção. Vejam só, gente. Eu tenho aí o verbo continuaria. Talvez eu continue, talvez não, tá? Então você já tem aí essa hipótese, essa questão de ser ou não ser, tá? Essa dúvida. Então aí eu tenho um verbo no modo subjuntivo, mas nós temos outro verbo aí marcado. Se lhe dessem, tá? Atenção, ou seja, alguém tinha que dar atenção para que ele continuasse. Só que o verbo dessem aí, prestem atenção. Se lhe dessem, ele está indicando aí alguma afirmação?
mais ou menos. Talvez deem, talvez não deem atenção. Então, se fica essa dúvida no ar, e tem aí o modo subjuntivo também. Se estudasse, poderia tirar boas notas, tá? Então, se esse pronome apassivador aí, junto do verbo estudar, você já deixa uma dúvida. Talvez eles estudem, talvez não. Ou seja, poderia tirar ou não boas notas, tá? Então, novamente, outro verbo no subjuntivo. Quando eu estudar, vejam só. Quando eu estudar, serei o melhor aluno da turma. Vejam só, gente. Quando eu estudar, eu estou dizendo que vou estudar? É uma possibilidade, tá? Quando eu estudar, talvez aconteça, talvez não aconteça. Então, novamente aqui, outro verbo no modo subjuntivo, tá? Não farei nada enquanto você não chegar. Eu estou dando ordem? Não, estou afirmando que por enquanto eu não vou fazer nada. Então, aqui eu tenho um modo indicativo, ok? E agora, fala tu. Eu estou dando uma ordem, estou indicando alguém para falar, estou apontando, estou aconselhando alguém para que fale. Então, aqui eu tenho um verbo no modo imperativo, tá? Fácil isso, né? Bem, gente, a nossa aula de hoje foi essa correção, tá certo? Façam análise, revejam o conteúdo, tente aproveitar ao máximo o material, revisite o que você respondeu, tá ok? E vai ser isso. Eu vou postar agora, tá? O vídeo. Vocês vão poder acessar quantas vezes quiserem, rever os conteúdos, tá? Então fica aí a dica. Tenham uma ótima semana, tá? Aproveitem isso e até outra hora.